Olá, meus amigos, bom dia na paz do Senhor. Texto para a nossa reflexão de hoje em Lucas, capítulo 13. Apenas 4 versículos, do 10 ao 13. Vai dizer assim: Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que havia 18 anos tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada e não podia de modo algum aprumar-se. Jesus, vendo-a, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Um texto muito bonito, que Deus realiza um milagre, Cristo realiza um dos milagres, dos muitos milagres. Esse texto me chama a atenção porque ele tem algumas particularidades. A primeira particularidade que você pode notar nesse texto é que raramente as doenças são atribuídas a algo maligno. Raramente a doença carnal ela é atribuída a uma doença espiritual. Os milagres que Jesus realiza, pessoas cegas, pessoas coxas, paralíticas, quase nenhum vai dizer que havia ali uma manifestação de espírito maligno. Mas esse aqui é um dos poucos textos em que vai dizer que, primeiro, que nela havia um espírito de enfermidade e que ela andava encurvada. A primeira ponderação que a gente tem que olhar também é que essa doença era uma doença que ela tinha na alma. Ela tinha um espírito de enfermidade. E agora esse espírito de enfermidade que ela tinha também refletiu no seu corpo, porque era de enfermidade e ela está encurvada. Perceba que a enfermidade dessa mulher não era apenas no espírito, não era apenas espiritual, mas também carnal. E agora Jesus começa realizando o milagre de que forma? Primeiro dizendo, estás livre da tua enfermidade. Depois, observa que são duas etapas. A primeira ele vai dizer, estás livre da tua enfermidade. E aqui nós entendemos que nesse momento ela é liberta dessa enfermidade espiritual, desse espírito de enfermidade. E logo em diante vai dizer que ele pôs as mãos sobre ela e ela logo aprumou e passou a glorificar a Deus. Ela vai corrigir a sua postura quando Cristo coloca as mãos sobre ela. Se você continuar lendo o texto, vai dizer que ela era escrava, estava presa por Satanás há 18 anos. É uma das raras exceções. Mas aqui perceba que Cristo não coloca as mãos sobre ela enquanto ela ainda está com o espírito de enfermidade. Primeiro, Cristo vai ordenar dizendo que ela seja liberta. Vai dizer que ela agora está liberta desse espírito de enfermidade. Depois, Cristo coloca as mãos sobre ela para que o corpo dela receba também essa libertação, que ela seja endireitada. Então perceba que, infelizmente, nós temos muito pensamento de que as enfermidades são por causa dos diabos, por causa de demônios, muito crente atribuindo tudo que é tipo de enfermidade a hostes malignas, potestades e repreendendo, e enquanto a Escritura nos ensina bem diferente. A Escritura nos ensina que as enfermidades raramente são exceções, que elas vêm de um espírito maligno ou algo assim. E aqui nós temos algumas considerações maravilhosas a serem feitas. Primeiro, Jesus vai chamar essa mulher. Consegue imaginar ela há 18 anos encurvada. O quanto encurvada que ela está? Ela com certeza não olhava mais para cima, mas apenas para o chão. 18 anos nessa enfermidade. Ela chegou ao momento em que o seu corpo já refletia a sua enfermidade espiritual. Imagina quantas pessoas estão assim, refletindo, chegando a refletir na sua aparência, na sua condição física, a sua condição espiritual. E às vezes não é encurvado, mas às vezes a tristeza, às vezes a depressão. A palavra de Deus diz que a alegria no Senhor aformoseia o rosto. Isso me ensina que o crente, o cristão, ele não tem como estar com o rosto triste. É claro que nós temos as nossas adversidades, mas perceba que a alegria no Senhor, ela formoseia o rosto. Você já viu um rosto formoso, triste, constantemente aborrecido? Não tem como. E perceba, olha o que o texto vai nos ensinar. Que Jesus vai colocar as mãos sobre ela. Primeiro, Jesus vai convidá-la, Jesus vai chamá-la. Jesus faz o convite para ela, para que ela venha até Ele. E só após ela vir que Ele vai realizar o milagre. Venha a Jesus, porque Ele pode todas as coisas.
Ela estava no templo, ela estava na sinagoga, estava encurvada, mas isso não impediu que o mestre a visse. Cristo, ele nos vê. Não importa se você está entre a multidão, que era o caso dessa mulher, encurvado e achando que ninguém está te vendo, mas Cristo, ele nos vê. Ele conhece a nossa necessidade, aquilo que eu tenho na alma, aquilo que eu preciso, ele conhece. Ele não vê apenas o exterior. Enquanto as pessoas viam apenas o exterior, que ela estava encurvada, Cristo vai dizer que isso era uma doença causada por espírito maligno, que ela era prisioneira de Satanás. Cristo havia visto aquilo que estava no interior dela. E me chama a atenção que se você continuar lendo o texto, Cristo vai dizer que ela era filha de Abraão. Abraão havia recebido uma promessa em 12 de Gênesis, uma promessa maravilhosa, e agora Cristo vai estender ela, dizendo que ela é filha dessa promessa. Que ela é filha dessa promessa. Consegue imaginar que havia 18 anos que ela estava nas mãos de Satanás, mas ela era abençoada, ela era filha da promessa. Quero dizer para você que não importa quanto tempo esteja encurvado, que a tristeza tenha tomado conta da tua alma, que a tua enfermidade espiritual esteja tomando conta, Cristo vai ainda te chamar de filho. Nós não deixamos de ser filho. Não importa o quanto nós distanciamos, nós continuamos sendo filhos dessa promessa, da promessa eterna. Ouça o chamar de Jesus. Jesus chamou aquela mulher. Ouça o chamar de Jesus e deixe Ele transformar a sua vida, te libertar. Porque não importa quanto tempo você esteja sob as hostes malignas, ou quão essa doença espiritual esteja em você. Entenda que você ainda é filha de Abraão, pela promessa, pela fé. Se achegue a Jesus. Quando Ele te chamar, e Ele te chama, não deixe de ouvir a voz. Procure um templo, procure um local para adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração e todo louvor. Deixe Ele transformar a sua vida. Amém?